Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos começar de onde nós paramos, espero que estejam todos bem. Então, nós paramos aí justamente quando eu ia explicar sobre signo linguístico. Vamos ler primeiro o conceito. Signo linguístico, todo mundo com a apostila na mão, né? Signo linguístico é um elemento representativo na tríade da comunicação. Existem dois aspectos, o significado e o significante. A nossa memória é um fator fundamental nesse processo. Escutamos uma palavra e logo após a reconhecemos devido à nossa lembrança. Essa lembrança ocorre porque o nosso cérebro armazenou uma real imagem sonora dessa palavra. Isso acontece devido ao elemento significante. Ao realizar o conceito dessa palavra, ou seja, quando a gente definir essa palavra escutada, denominamos de significado, que também se encontra armazenado na nossa memória. Deve-se obedecer aos padrões determinados de organização. É essencial em uma língua tanto o reconhecimento de seus signos, como o uso correto de suas regras gramaticais convencionais. Então, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Acontece assim, quando a gente fala uma palavra, a nossa memória, até mesmo aqueles que temem dizer que tem memória fraca, a nossa memória ela é fotográfica. E assim, quando a gente fala uma palavra para vocês, por exemplo, bolo, até essa palavra formar o significado dela na sua memória, ela é um significante. Ou seja, ela ainda vai estar sendo processada para entrar o conceito final. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos aí uma pegadinha no cérebro. A nossa memória ela é fotográfica, quando se diz de letras, palavras. E acontece que quando a gente. Já aconteceu com vocês de vocês começarem a ler uma palavra, vocês começam a ler, não é possível que aquilo está escrito. De repente você volta para ler prestando atenção e vê que não é nada daquilo que estava escrito. Acontece, por exemplo, a palavra processo e progresso. Às vezes a gente confunde essas palavras, né? É bom que isso aconteça para a gente ver que o nosso cérebro ele pode realmente pregar pegadinhas na gente. Ele pode tentar enrolar a gente. Isso acontece principalmente quem vai fazer concurso. O cérebro da gente começa a ler o iniciozinho da palavra, de repente ele já está no final da palavra, você acabou o texto e não sabe como assim, o que que diz esse texto. O seu cérebro foi no automático. Então isso vai fazendo com que vai te enganando várias vezes, tá? Então, o significante é quando a palavra está em processo. Você ainda está pensando, o seu cérebro está buscando nos arquivos o que é bolo. Aí achou. Pronto. Quando você lembra do conceito bolo, acabou. Aí é um conceito, ou seja, significado. Ok? É como se fosse um dicionário. Enquanto você está procurando a palavra, seria um significante. Você achou a palavra, viu o conceito? É um significado? Pode ser, seria um bom exemplo. Em seguida, seriam os exercícios. Muitos alunos fizeram e enviaram. Então, já que isso aconteceu, a gente pode fazer esses exercícios juntos aqui também. Então, vamos lá. O número 1. Defina as características que se restringem essa tríade. Linguagem, língua e fala. Ou seja, qual é o conceito disso? Linguagem. Como que você definiria linguagem? Todo tipo de comunicação. Você conseguiu fazer comunicação, é uma linguagem, ok?
Vamos continuar. Língua. Como que eu definiria língua? Seria idioma? Pode ser, mas ainda está incompleto. Você tem que falar. Idioma, vírgula, é a forma com que uma comunidade, através do uso de palavras, podem se comunicar, né? Fala, é individual. Cada pessoa tem o seu jeito de falar. Cada pessoa, é aquilo que eu falei na última aula, uns falam cuspindo, outros falam gaguejando, outros falam entre os dentes. Cada um tem o seu jeito de falar. Número 2. Levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate as diferenças que demarcam linguagem verbal e linguagem não verbal. Se possível, dê exemplos. Linguagem verbal. O que seria linguagem verbal para você? É quando se tem o uso de palavras, né? Linguagem não verbal. São usados símbolos, gestos, sinais, nada com palavras. Essa é a linguagem não verbal. Tendo em vista as peculiaridades que norteiam a língua, em especial a língua portuguesa, comente acerca deste enunciado linguístico. Prestem atenção. Espelho, olhos, da, são, os, alma, o. Que seria isso? Os olhos são o espelho da alma. O que você acha dessa frase? Ela toda desorganizada. Ela não faz sentido. Por quê? Ela não é uma linguagem, ela não foi feita uma comunicação, porque ela está completamente fora das regras gramaticais, né? Ela está incoerente. O que é incoerente? Sem lógica. Por isso que ela não está nem dentro do significado, nem dentro do significante, nem dentro das regras gramaticais. Ou seja, ela não passou uma comunicação. Número 4. Levando-se em consideração os traços que demarcam linguagem não verbal e verbal, analise as imagens a seguir e elucide sua opinião. Ou seja, o que você acha quando um polegar faz isso? Joia, estou bem, positivo, não é? B, o que significa esse desenho aí? Cadeirantes, né? C, proibido fumar. D, reciclagem. Sabemos que as linguagens verbal e não verbal, muitas vezes, trabalham a noção da intertextualidade. O que seria isso? Gente, é um texto trabalhando com o outro, ou uma obra trabalhando junto com outra obra. O que aconteceu aqui no texto que a gente vai ver a seguir, na gravura, é que fizeram uma alusão a um escritor para fazer o marketing de uma margarina, ou seja, uma intertextualização. Eles estão trabalhando junto. Isto é, fazem alusão a uma obra de arte, a um fato histórico, a um poema, um filme, entre outros aspectos. Dessa forma, explicite seus conhecimentos acerca destas, evidenciadas a seguir. Aqui, olha, nós temos a margarina, Amélia. Está escrito aqui, Amélia, que é margarina de verdade. Existe uma marchinha de carnaval que ela foi muito famosa. Amélia, que era mulher de verdade. Depois vocês procuram no YouTube que vocês vão saber do que eu tô falando. O que eles fizeram naquela época? Eles pegaram a letra da canção que estava fazendo muito sucesso e colocaram ela para falar da margarina, que se chama Amélia também. Aquela margarina ali
é a verdadeira margarina. Aquela que faz tudo que você precisa, é ela que supre todas as suas necessidades. Então, o marqueteiro daqui foi muito inteligente. Outra, que é esse desenho aqui, ó. Olha só. As pedras no meio do caminho agora estão no sapato do concorrente. Toda a linha Jeep com R$ 1.000 de desconto. Ou seja, todo mundo conhece aquele poema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer ali, ó, que o Jeep, ele vai superar todas as pedras. Quando o Drummond escreveu esse poema, começaram a perguntar várias coisas, fazerem várias suposições o que seriam aquelas pedras. E ele, numa reportagem, falou, gente, é só pedra mesmo. Não quer dizer problema, não quer dizer nada, só quer dizer que eram pedras que estavam no meio do caminho. Jeep, a empresa, pegou essas pedras aí e falou que está no meio do caminho agora do outro concorrente, porque já não tem mais trabalho para o Jeep. Ele já supera até as pedras que estão no caminho dele. E ainda dá R$ 1.000 de desconto. Prosseguindo, níveis da fala. Muitos fatores, olha só, vamos pular daqui para o início da página 5, que vai falar a mesma coisa, mas de outra forma, que eu prefiro. Nível culto formal, obedece às regras da norma culta, da gramática normativa. É frequente em ambientes que existem tal posicionamento de fala. Em discursos, em sermões, apresentação de trabalho científico, reuniões, etc. Logicamente, a escrita também seguirá padrões quando se trata de textos acadêmicos de teor científico. Ou seja, aquilo que eu falei na última aula, o nível culto ou formal não é necessário você ter um dicionário para você saber do que se trata. Claro que a sua linguagem vai se adequar ao ambiente que você está, né? Ou no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, você trabalha com um juiz, né, que fala aquele português impecável, você não pode sair chegando lá falando qualquer bananada, que não vai ser coerente. E vice-versa também. Um exemplo que eu gosto muito de citar é telejornal, né? Lá fala uma linguagem formal, culta, porém que todo mundo entende. Não precisa de nenhum dicionário estando ali perto para você poder procurar o significado de nada. O coloquial ou informal, que são as mesmas coisas. É manifestação espontânea da língua. É aquela que você é mais tranquilo, mais relaxado na hora da fala. Você não se preocupa em conversar, porque você vai estar num ambiente que ninguém vai estar reparando as regras gramaticais. Esses são os níveis, tá? Trabalhinho para vocês? Sim, vai ter um trabalhinho aí logo de início para vocês procurarem para mim. Eu vou colocar lá no grupo de vocês, tá? Os trabalhos que vocês vão procurar para mim, gravuras com linguagem verbal e não verbal. Super tranquilo, vocês vão procurar as gravuras, vão colar no caderno, 5 de cada, e me explicar o que está passando naquela gravura. Exemplo desses trabalhos mesmos, tá? Esses aqui, ó. Isso aqui é uma linguagem verbal ou não verbal? Não verbal, porque não possui palavra. E qual é a mensagem que ela passa? Não verbal. Qual a mensagem? De que tá tudo bem, é um sinal positivo, um sinal de curtir nas redes sociais, né? Mudando de matéria, depois eu vou enviar nos grupos, tá? Os trabalhos. Colocação pronominal. Vamos lá. Para quem já tem um tempinho que saiu da escola, o que é pronome? Né? Fica difícil da gente lembrar.
Pronome seriam quais eles? É difícil da gente lembrar. Então vamos lá. É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átomos na frase. Embora a linguagem falada, a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida. Algumas normas devem ser observadas, sobretudo a linguagem escrita, ou seja, o que você não observa na fala pode ser observado na escrita. Como já sabemos, os pronomes acompanham ou substituem os nomes. Substantivo. O que é mesmo substantivo? É tudo aquilo que tem nome. Por exemplo, mesa, carro, cachorro, cama, quarto, tudo que tem nome é um substantivo. E os pronomes: eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? E cada pronome tem a sua qualificação, tá? Tem as suas características. Ó, pronome possessivo. Como o próprio pronome já revela, os pronomes são possessivos àqueles que dão a ideia de posse. Vamos lá, gente. Possessivo, você tem posse sobre alguma coisa. Como que seria isso? Meu, minha, nosso, vosso, teu, tua, sua, seu. Agora me falem uma coisa aqui. Qual que é a diferença de sua e tua? A tua mãe ou a sua mãe. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu estiver usando a segunda pessoa, é tua. E se eu estiver na terceira pessoa, é sua. Ok? Então, tem aí, olha, a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Continuando, pronome demonstrativo. São aqueles pronomes que eles vão demonstrar alguma coisa para vocês. Eles vão mostrar alguma coisa para vocês. Por exemplo, esta, essa e aquela. E qual que é a diferença, gente? De esta, essa ou aquela? Quando é que eu uso esta e quando é que eu uso essa? Por exemplo, quando tiver alguma coisa bem próxima de você, bem próxima, por exemplo, esta folha está comigo. Se tiver alguma coisa próxima, mas não em sua mão, não em sua posse, tá? Quando ela não está, você não está com posse dela, mas ela está próxima, por exemplo, aqui em cima da mesa. Então, esta folha, essa folha, esta comigo, essa ali. E aquela é longe. Então, esta, essa, aquela, ok? Esta, essa, aquela, estas, essas, aquelas, mesma coisa, o este lápis, aquele lápis, esse lápis e aquele lápis, este, esse e aquele. Pronomes indefinidos, ou seja, que você não consegue definir alguma coisa. Exemplo: algum, alguma, nenhum, nenhuma, todos, todas, alguém, ninguém, muitos, poucos, qualquer. O filme começaria tarde, mas ninguém comprou os ingressos. Todos os alunos participaram da competição. Alguém quer me dar alguma explicação? Ou seja, eu não defini esse alguma, ninguém, alguém, não é definido, tá? Por isso que chama pronome indefinido. Relativo, que vem em relação a alguma coisa, que faz menção a alguma coisa que já foi citada. Olha,
As garotas que foram vencedoras receberam a premiação. Olha esse que, o que ele substituiu? As garotas. O pronome que substituiu o substantivo, que são garotas. Garotas podendo ser substituído também pelos pronomes as quais. Garotas, as quais foram vencedoras, receberam a premiação. Agora virão os exercícios de colocação pronominal. Então, vocês farão esses exercícios aí do 1 ao 30. Super simples, tá? O primeiro aí, olha, o número 1, o número 2, o número 3, é bom que eu explique. Por quê? Porque que tem uma explicaçãozinha do que é próclise, mesóclise e ênclise. Próclise é quando o pronome vem primeiro. Exemplo aqui, olha. O presente é a bigorna onde se forja o futuro. Esse se, apesar dela ser uma partícula passivadora, também colocado antes do verbo, é um pronome, tá? Então, o pronome vem primeiro do que o verbo. Então, é uma próclise. Acompanhar-te-ei, falar-te-ei, desejar-te-ei. Olha como é que o te, que é o pronome, está no meio do verbo. Acompanhar, verbo. Te, pronome. Ei, eu. Acompanhar-te-ei. Então, o te está no meio. Se estiver no meio, é uma mesóclise, ok? E ênclise, quando o pronome está no final, ou seja, depois do verbo. Macacos me mordam. Não, mentira. Essa aqui, ó. Nossa vocação moldasse as necessidades. Ênclise. Deixe-me dar um outro exemplo. Chegaram-me, achegaram-me, apropriaram-se, finalizaram-se. Olha, o finalizaram, a gente sabe que é do verbo finalizar. Finalizaram-se. Chamaram-me. Olha como que o me aí, que é um pronome átomo, olha como que ele vem no final do verbo. Ou seja, uma ênclise, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão dizer o que é correto e incorreto quanto à colocação pronominal, de 1 ao 13. Na próxima aula, a gente dá a correção e continuamos com a matéria. Ok, gente? Abração, até lá!